né, a essa jornada mágica. Eu chamo de jornada mágica porque é uma transformação, não é? De energias que acontece quando a gente começa o nosso caminho de autoconhecimento, não é? Principalmente quando a gente lida com esses assuntos tão básicos, né? Quando a gente fala dos elementos, são assuntos assim tão básicos, né? Essenciais da nossa existência, e o mapa astrológico é um direcionador para esse caminho, não é? Então, estou chamando isso de mágico porque o meu objetivo também com vocês é que a gente consiga trazer elementos e informações que vocês possam realmente se transformar, né? Depois, aplicando aí essas informações e possam mudar alguma coisa na vida de vocês, ou pelo menos já atuar com essas informações que eu pretendo aqui passar para vocês. Estudantes de astrologia, a gente realmente começa sozinho, a gente é muito autodidata, né? Então, essa é sempre o nosso caminho. A gente se une com alguns pontos em comum, né? Primeiro, a gente é apaixonado pelo conhecimento, não é? Segundo, a gente é apaixonado por astrologia. Terceiro, a gente estuda sozinho, né? E esse é um dos pontos que eu desenvolvi dentro das minhas formações, esse foco no aluno, né? É exatamente por isso, por eu saber exatamente como é que estar sozinho no caminho, né? Na caminhada, e chega um momento desse nosso estudo autodidata que realmente a gente precisa de uma direção, de uma orientação, né? E é nessa hora que a gente entende a diferença do professor e do mentor, né? Professora e mentora. Por isso que eu falo aqui para vocês sempre quando eu começo qualquer apresentação, que eu sou formadora e mentora, exatamente por isso. E a diferença é exatamente essa, né? O professor vai passar conhecimento, todo conhecimento, não é? Muitas vezes de forma didática, quando é um bom professor, passa isso de uma maneira didática e você consegue compreender. Mas quando a gente fala em mentoria, quando a gente fala em mentor ou mentora, a gente está falando em alguém que acelera o nosso processo, alguém que vai orientar essa organização toda de conhecimento, porque a gente sabe que chega uma hora que a nossa cabeça pira, e a gente fala assim, não entendo nada, não sei nada, não vou nunca aplicar, nunca vou trabalhar com astrologia. Não é isso que vocês já devem ter vivido, né? Eu vivi, com certeza vocês já viveram. Chega uma hora que é muito conhecimento. Para quem leva a sério o autoconhecimento, assim como eu, né, que eu sei que vocês também levam, chega uma hora que a gente consome muito material. E eu sou da época que não tinha internet, então eram livros e mais livros e mais livros. Hoje são os livros ainda, mas são os conteúdos de site, de outros astrólogos, os canais do YouTube, é muita informação, é muita coisa na nossa cabeça. Então, realmente chega um momento, e eu sei bem quando que é que chega esse momento, que a gente busca uma organização, um método, um sistema, né, uma metodologia, principalmente para acelerar mesmo. Isso para quem já tem bastante o objetivo mesmo de trabalhar, não é? Como desenvolver uma carreira. Para quem não quer trabalhar, de qualquer forma, a astrologia não é só teoria, gente. A astrologia é justamente a prática, que é, por que eu estudo? Eu estudo para entender o mapa. Eu estudo para entender o que está naquele desenho lindo e bonito que a gente adora, chamado mapa astrológico. Se eu estudo e não vou ali praticar e entender como é que faz a coisa, a gente fica só com ideias na cabeça, ou seja, só o conhecimento, só a teoria. Então, não tem jeito de fugir da prática. Seja você um estudante que está estudando pelo seu autoconhecimento, seja você um estudante que estuda com o objetivo de praticar, mesmo, de desenvolver aí uma carreira, tá bom? A gente não escapa da prática. E é na hora que a gente vai tentar praticar é que a gente se perde, tá bom? Então, aqui é para vocês entenderem a diferença de falar que é um curso ou uma mentoria, tá bom? Então, essa é a diferença. A gente tem aqui na Escola Harmonizar, a gente tem as formações, certo? Mas existe o programa de mentoria. E esse programa é o acelerador mesmo para a sua carreira decolar, para o seu início de carreira, pelo menos para você tomar uma coragem de começar, tá bom? É para isso que a gente trabalha, é para isso que eu desenvolvi esse programa. Ele é focado nisso, tá bom? Para você realmente fazer esse movimento do arranque. Uma coisa importante, né? Vocês também que estão me acompanhando sabem que eu falo muito sobre isso, sobre algo que eu chamo de síndrome do eterno estudante de astrologia. Então, o que é isso? Significa que a gente, enquanto profissional, seremos estudantes para o resto da vida. Eu também estudo, eu também estou fazendo uma formação já há 1 ano e meio, né? E eu não paro de estudar.
Meus alunos não param de estudar, né? Você que está aí estudando também não vai parar de estudar. Enquanto profissionais, a gente vai estudar a vida toda. Agora, o que eu chamo de síndrome do eterno estudante é você que está estudando, 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 e que almeja trabalhar um dia. Lógico, para quem almeja trabalhar um dia, que tem essa vontade, que tem essa energia aí dentro, falando assim, olha, eu quero um dia desenvolver, será que isso é possível? Não é para você que sente isso daí, e que vai ficar estudando a vida toda porque tem medo de começar. Tem medo de atender, acha que não sabe, sabe que sabe, mas tem medo, não é? De como colocar isso para o cliente, de como começar, de como construir carreira, não é? Então, essa é a síndrome. A gente fica estudando, pessoal, estudando 10 anos, 15 anos. Já tive aluno estudando 16 anos e que não estava trabalhando ainda, mas queria. Então, gente, para qualquer outra carreira, para qualquer outra profissão, lógico que a gente tem que estudar e não iria ser diferente com a astrologia, não é? Não iria ser diferente com a astrologia. A gente tem que estudar, a gente tem que ter uma boa formação, a gente tem que ter um bom conhecimento, senão, esse é o óbvio, você não vai trabalhar, não é? Mas você não tem que estudar 10 anos da sua vida para se sentir preparado para depois começar a trabalhar. Nenhuma profissão é assim, gente. Não é? Me fala uma profissão tirando medicina, e mesmo assim medicina, são o quê? 10 anos de estudo, mas nesses 10 anos eles estudam, eles praticam, eles vão para a residência, não é? Então, gente, essa história de estudar a vida toda, achar que não está preparado, é alguma síndrome, né? É isso que a gente trata principalmente dentro do programa de mentoria, tá bom? A gente trata disso. Por quê? Porque você precisa, não é, se curar dessa síndrome, gente, certo? Isso não é uma coisa que é o normal, não é o normal, não é? Agora, você precisa estar seguro com o seu conhecimento. Isso, recado para os estudantes aqui de astrologia. Sim, não é? Não dá para a gente começar uma carreira e não ter conhecimento. E achar que a gente, num curso de final de semana, como eu falo também, você vai ser astrólogo. Não é assim que funciona, tá? A gente precisa fazer isso de forma séria, se preparar de verdade. É um mercado de trabalho, gente. Não é? É uma carreira, é uma profissão. Ninguém estuda um final de semana e sai dizendo que é engenheiro, nem arquiteto. Não é isso, gente? Se é assim com as outras profissões, por que seria diferente com esta profissão chamada astrologia, né, gente? Não seria diferente.